Eu tenho ensinado aqui que no Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre os reis, sobre o profeta, sobre o sacerdote, manifestava o poder e depois ele era recolhido. Ele ungia os reis, ungia os profetas, ungia os sacerdotes. A unção quer dizer aquilo que esfrega, é como você passasse, lambuzasse alguém de óleo. Isso significa unção. O Espírito Santo do passado, ele manifestava desta forma, mas ele não era permanente. Depois que Jesus veio, ressuscitou, subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo, ele habita para sempre dentro de cada um de nós, para manifestar o reino de Deus, e por isso você precisa dar liberdade, para que ele possa agir na sua vida, e por isso você... Queridos, eu gostaria de deixar um pensamento. Deus tem manifestado o seu poder nas nossas vidas. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, de um grande avivamento, uma grande manifestação do poder de Deus na igreja do Brasil, nas nossas vidas, nessa cidade. E o Espírito Santo tem ministrado de uma maneira muito especial no meu coração. Tenho aprendido muito da parte de Deus. E tudo que eu tenho aprendido, que eu tenho ouvido, tenho pesquisado, eu quero transmitir aos irmãos também. E eu vou estar ministrando aqui, eu creio que algumas preleções, eu vou falar sobre o reino de Deus. Eu tenho muito conteúdo aqui, não vai dar para mim terminar tudo hoje, mas eu vou ministrar na sequência. E eu quero pegar um texto de referência, Mateus 6, no capítulo 6, versículo 9 e 10. Mateus 6, versículo 9 e 10. E eu coloquei como tema, venha o teu reino. Esse é o tema desse pensamento, desta preleção que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. Abra teu coração, Deus quer ministrar. Nós temos aprendido muito da parte de Deus, graças a Deus. Temos entendido aquilo que Deus tem falado conosco. E eu creio que Deus está nos preparando a cada um de nós para grandes manifestações de poder e glória. Mateus 6, versículo 9 diz assim: portanto vós orai desta maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade, na terra como no céu. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto, por esta palavra, por aquilo que o teu Espírito já ministrou no meu espírito. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos aqui Jesus ensinando nós a orarmos. Eu peguei isso como referência. Nós sabemos que Deus tem muitas formas de falar conosco, mas Deus só tem uma forma de nós falarmos com Deus através das nossas orações. E quando Jesus estava ensinando ali os seus discípulos a orar, ele começa a dizer: orai desta maneira: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. E aí ele diz: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Nós sabemos que tudo aquilo que nós ligarmos aqui será ligado no céu, aquilo que nós desligarmos aqui será desligado no céu. Eu quero compartilhar com os irmãos que até agora o reino de Deus ainda não se manifestou na totalidade. Nós ainda não estamos desfrutando, implantando o reino de Deus como Deus quer que nós implantamos. E nós sabemos que a forma dessas coisas acontecer através das nossas orações, a nosso clamor, de nós entrarmos na presença do Senhor. Você nunca deve chegar a Deus, orar a um Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. O nosso Deus, um Deus todo-poderoso, Deus que criou todas as coisas através da sua palavra. Tudo as coisas existentes foi Deus que criou. Ele nos escolheu. Você não entra
na presença de um Deus qualquer, você entra na presença de um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que multiplicou os pães, um Deus que criou todas as coisas falando, um Deus que fechou a boca dos leões ali na cova que Daniel foi lançado, um Deus que estava ali na fornalha juntamente com os hebreus, um Deus que derrubou as muralhas de Jericó, um Deus todo-poderoso, o Deus que para o sol, o Deus que faz todas as coisas, esse Deus, o Deus do impossível, o Deus de maravilha, o Deus que pode todas as coisas, é diante desse Deus que você entra, é diante dele. É isso que Deus quer que eu e você entendamos essas coisas. Ele chamou eu e você para que nós possamos entrar na presença desse Deus, que Ele é todo poderoso para fazer coisas grandes e poderosas. E eu já me levanto com uma voz profética e eu declaro sobre a vida de cada um de vocês estas manifestações, as evidências do Espírito de Deus se movendo através da vida de cada um de vocês. Que você possa ver o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir, que você veja as pessoas sendo curadas, transformadas, libertas de uma maneira grandiosa, poderosa, que você possa desfrutar das coisas grandiosas, porque é esse Deus que Jesus manda que nós invocamos, que nós chegamos na presença dEle, para que Ele possa estabelecer a vontade, o querer, o desejo dEle aqui na terra. Esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nos encheu do seu Espírito. É esse Deus. E Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. A igreja do Senhor, eu e você precisamos manifestar o reino de Deus aqui nesta terra. O reino de Deus, ainda ele não se manifestou aí como deveria ser, porque muitas vezes nós aprendemos muitas coisas erradas. E ainda não temos a ideia, não discernimos, não temos a consciência do que Deus é capaz de fazer na minha vida e através da minha vida. E quando nós tivermos esta consciência e entrarmos na presença do Senhor e declarar que a vontade dEle seja realizada aqui na terra, o querer, a vontade, o desejo, o sonho, o projeto de Deus, Ele vai manifestar. Mas você precisa chegar com essa convicção, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que abre porta onde não existe. O Deus presente na vida de cada um de nós. E somos nós, eu e você, como a igreja, que devemos manifestar o reino dEle aqui na terra. Porque nós pertencemos ao reino de Deus. Eu e você. Nós pertencemos. Olha a oração de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Ele diz assim: e o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, Ele também o fará. Deus é fiel. Paulo diz assim, olha, e o próprio Deus da paz santifique-vos completamente, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Quando a igreja, ela manifestar o reino dele aqui na terra, na totalidade, é isso que vai acontecer, a vinda do grandioso Jesus Cristo, para buscar a sua amada igreja. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Deus chamou você, Deus fará através da sua vida. Você precisa ter essa convicção no seu coração, no seu espírito, no seu interior. Podemos chamar o reino de Deus, podemos chamar o reino do Espírito. Porque o nosso Deus é Espírito. A Bíblia diz em Apocalipse que o nosso Deus, Ele é paz dos Espíritos. Eu e você somos ser espiritual, que habitamos um corpo e que temos uma alma. Então eu e você somos ser espiritual. O nosso Deus, Ele nos chamou para que eu e você manifestamos no reino do Espírito. Quando você manifesta no reino do Espírito, você vai ver a manifestação neste mundo natural. É assim que funciona.
O problema é que nós estamos esperando acontecer no mundo natural para que nós possamos crer no espiritual. A Bíblia diz que nós somos participantes da natureza de Deus. No momento que você começar a ver os paralíticos andando, os cegos vendo, os mortos ressuscitando, muitos vão dizer, não, assim, isso é sobrenatural. Não, isso é natural da parte de Deus. E é essa natureza que Deus deu para mim e para você, para que nós possamos manifestar aqui neste mundo, estabelecer a vontade do Senhor. Se eu perguntar para você, é da vontade de Deus curar vida hoje? É lógico que é. É da vontade de Deus salvar vida hoje? É lógico que é. É da vontade de Deus restaurar, libertar, transformar vidas, lares, família? É lógico que é. É da vontade de Deus tirar as pessoas das drogas, da prostituição, desse lamaçal de pecado? É lógico que é. Como que Deus manifesta? Através do seu reino, que eu e você pertencemos. Isso nós fazemos parte da natureza de Deus. Isso é algo natural. Aquilo que eu e você falamos que é sobrenatural, isso é natural. É exatamente isso que Ele quer de mim e de você. Nós vemos que Deus aqui Ele manifesta em 3 dimensões principais, onde o homem deve operar. Em 3 áreas que nós devemos operar. Paulo diz assim, espírito, alma e corpo sejam conservados perfeitamente para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o homem opera nessas 3 dimensões, através do seu físico, através da sua alma e através do seu corpo. Nós transitamos no mundo, nesse mundo natural, e no mundo espiritual, porque nós somos ser espiritual. Se você viver com a mentalidade só nesse mundo, você não consegue transitar no espiritual. E nós temos um corpo que é o templo do Espírito Santo, que Deus se manifesta através do nosso corpo, tocando as pessoas, se relacionando com as pessoas, servindo as pessoas. Nós sabemos que o homem, então ele opera nessas 3 dimensões. E por isso que nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus, a espada do Espírito. Olha que está escrito em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medula. E apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Tem que haver essa separação entre o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Porque a queda do homem, a queda de Adão fez com que a nossa alma gigantasse e o espírito do homem definhou. Mas quando eu e você recebemos Jesus, agora nós recebemos o selo, o penhor do Espírito Santo, e agora nós começamos a desenvolver, e começamos a separar o nosso espírito da nossa alma, e começarmos a agir nessas 3 dimensões, através do nosso corpo, através da nossa alma e através do nosso espírito, porque a palavra do Senhor ela é apta para discernir, para separar juntas e medula, apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração. Veja que a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor ela é viva, eficaz, energizante, cheia de poder. Ela é operativa, eficaz, aquilo que trabalha em cima daquilo que você ministra, daquilo que você declara. E você precisa, eu e você precisamos declarar a palavra do Senhor com a certeza que esta palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela não é morta, ela é operante. Quando nós estudamos a palavra de Deus, ela se manifesta na minha vida, ela se torna ativa, ela se torna eficaz, ela se torna energizante, ela se torna operativa, ela se torna poderosa na minha vida e na sua vida. É isso que a palavra do Senhor faz para nós, porque a palavra de Deus ela é viva. Deus e a sua palavra é uma pessoa. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender essas coisas, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Por isso a Bíblia diz que Deus ele é poderoso para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Nenhuma criatura está escondida às suas vistas, porque a palavra do Senhor vê todas as coisas, ela traz luz, revelação, ela é luz. Ela penetra nas trevas, ela traz luz às nossas vidas. Todas as coisas estão nuas.
indefesa diante dos olhos do nosso Deus, daquele que temos que tratarmos, que Ele conhece. Então eu e você, nós operamos em 3 dimensões. Por isso que Satanás, ele não tem direito legal nas nossas vidas. Porque se Satanás tivesse direito legal, ele tinha que ser nascido, que nem Jesus ser gerado. E ele é espírito. Então ele não tem direito legal. Por isso ele precisa usar o coração do homem, a boca do homem, o corpo do homem, para que ele possa agir na terra. Então o homem opera no espírito. Meu espírito é ligado ao espírito de Deus. Operamos através da nossa alma, nossos 5 sentidos, e através do nosso corpo. Então existe um homem interior na minha vida, existe um homem exterior. Este homem interior e o homem exterior é o corpo e seus sentidos. Os 5 sentidos. É a minha visão, é a minha audição, é o meu paladar, é o tato, é as emoções. Tudo isso está na minha alma. E muitas vezes nós estamos fazendo tudo na alma e achamos que nós somos espiritual. E não é assim. Nós estamos vivendo como uma pessoa espiritual, mas muitas vezes estamos agindo com a nossa alma. O espírito e a minha alma. Quando nós entendemos isso, nós temos um relacionamento pelo Espírito, o Espírito de Deus no nosso espírito. Como o nosso espírito, nos relacionamos com o espírito do reino espiritual. É isso que Paulo, ele coçava a cabeça, se desgastava para que os irmãos pudessem entender essas coisas. Paulo começou a desenvolver a sua vida espiritual, que ele chegou no momento que ele pensava exatamente, por isso que nós temos a mente de Cristo, exatamente como Cristo pensa. Nós temos nossa alma, o qual nos relacionamos através do nosso intelecto, está na nossa alma. No nosso corpo, nós nos relacionamos com o mundo, é o nosso corpo. Se você não tivesse corpo, seria como um fantasma. Então, nós transitamos através da nossa alma, através do nosso corpo e através do nosso espírito. Só que, por causa que nós nunca fomos ministrados, e nós não temos esse conhecimento, nós não desenvolvemos, não manifestamos na totalidade o reino de Deus. Você não pode se relacionar com o mundo, com o mundo físico, através somente da sua alma. Você precisa se manifestar através do seu espírito. Se você não tem um corpo, você não pode operar na terra. Mesma coisa, se eu não tenho corpo, como que eu poderia? Por isso que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para que ele tivesse acesso à autoridade aqui nessa terra. Por isso que ele deixou o trono de Deus, do Pai, e ele precisou ser gerado e se tornou Deus encarnado. Então Jesus tem direito legal na terra e no céu. E ele liberou o Espírito dele para que estivesse conosco. E nós somos gerados neste mundo e nós temos direito legal neste mundo. Por isso nós precisamos usar a autoridade que Deus tem para conosco. Deus nos chamou, nos escolheu. E por isso nós precisamos santificar todo o nosso ser, corpo, alma e espírito ao nosso Deus. Agora que você entende que existe uma grande diferença entre o espírito, eu quero que você entenda que existe também uma grande diferença entre, preste atenção no que eu vou falar para vocês, é muito importante você entender o que eu vou falar aqui. Há uma grande diferença entre anjo caído e espírito demoníaco. Ah, pastor, eu achava que tudo era um só. Não. Existe espírito demoníaco, existe anjos caídos. Existe uma diferença. Enfim, todos são caídos. Só que anjos caídos, aqueles que ocupavam um cargo de autoridade. Então existe uma diferença entre eles. Os demônios são aqueles, como Satanás também tem um exército, né? São como os soldados raros que chama. E anjo caído, são como Satanás, Lúcifer, ele é um anjo caído.
eles não podem incorporar nas pessoas. Nem um ser humano aguentaria que eles incorporassem. Quem incorpora são os espíritos demoníacos. Isso é muito importante você saber. Anjos caídos são seres, como Satanás, uma ordem de outros seres que foram destronados. Satanás e seus anjos que foram destronados, eles operam neste mundo. Muitas vezes as pessoas têm medo dos demônios. Mas eu vou mostrar para você que os anjos caídos são piores do que agem pior do que os demônios. Porque os anjos caídos, eles agem na mente das pessoas. Eles agem, eles influenciam a mente da pessoa, a boca das pessoas. E por isso que você vê guerra. Por isso que você vê destruições. Por isso que você vê tantas coisas ruins acontecendo, que o diabo usa as autoridades, usa um ditador para destruir uma nação. São através desses anjos caídos. E eles operam nesse mundo. Eles não precisam possuir um corpo humano. Eles tornam os corpos humanos. Eles tomam através da palavra, daquilo que o homem fala, daquilo que as pessoas liberam, daquilo que as pessoas agem. Ele usa a própria boca do homem, a boca das pessoas. Ele não precisa possuir. É assim que Satanás age. Ele vai tentar colocar alguma coisa na boca das pessoas para a pessoa agir. Ele vai tentar colocar alguma coisa no coração desse homem, para que esse homem comece a falar essas coisas. E ele vai trabalhar exatamente em cima dessas palavras. Então eles possuem as pessoas através da palavra. Ele consegue induzir as pessoas a cometer erro, acreditar nas mentiras. Isso é muito importante você saber. Olha um exemplo que quando Pedro, Jesus Cristo estava dizendo assim, olha o Filho do Homem, eles vão prender, eles vão açoitar, eles vão pegar na cruz. E de repente Pedro disse assim, não Senhor, não vai acontecer nada com isso. A Bíblia diz que Pedro tira Jesus separado e diz, não, eu não vou deixar que isso aconteça nada com o Senhor. Eu vou morrer no seu lugar, ninguém vai te tocar. E Jesus fala, arreda de mim, Satanás. Pedro estava possuído? Sim ou não? Não. O que estava agindo? Era um espírito demoníaco que estava agindo na mente de Pedro. E é assim que Satanás opera. Ele age na mente da pessoa, e a pessoa muitas vezes acha que está fazendo coisa certa, coisas corretas, e ela está servindo as trevas, está servindo o inimigo, está prejudicando, ferindo, machucando outras pessoas. Por isso que Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Satanás conseguiu plantar uma semente no coração de Pedro. E Pedro fala, achando que estava fazendo uma coisa boa, e estava agindo contra o propósito de Deus. Aquilo que o Senhor queria, aquilo que Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Pedro começa a dizer não. E Jesus fala, para trás de mim. Então Pedro começa a repreender, não vai acontecer nada contigo. Pedro diz, você não vai morrer. E Jesus fala, arreda Satanás. Jesus, é assim que o inimigo age na mente das pessoas. E muitas vezes, aparentemente, vem com uma coisa óbvia. O inimigo agiu na boca de Pedro. Ele agiu na mente de Pedro. Mas a personalidade de Satanás não estava em Pedro. Então, cuidado com muitas coisas, com muitos rompantes, da maneira de você falar. Porque o inimigo tem, Jesus fala sobre apostasia, o espírito de engano que vai enganar tantas pessoas nos últimos tempos. Nós temos que estar preparados. Por isso que eu tenho gastado tempo falando palavra para vocês aqui.
para que vocês possam entender. Eu atendi uma senhora nessa sexta-feira de manhã, bem de manhã. A presidente nem tinha levantado ainda. Eu levantei de manhã, fiz minha devocional, gravei um programa de rádio para Capital do Papel, e de repente chegou alguém, bateu, vi que parou um carro próximo de casa, bateu palma, era uma senhora. E ela chegou para mim, pastor, pode me atender? Ela congrega um outro ministério, tem mais de 40 anos de fé. E aí eu abri a porta, a família dela não quis descer, ficou dentro do carro. Ela entrou. Aí eu falei, o que a senhora deseja? Eu falou, pastor, eu sei que você é um homem de Deus. Eu digo, amém. Pastor, eu estou tendo umas experiências com Deus que eu nunca imaginava. Eu digo, opa, compartilha então. Então, Deus está me acordando de madrugada. Eu estou ouvindo, me chama pelo meu nome e fala comigo. Eu digo, é outro nível, irmã. Eu falei, como assim? Fala. Ele tem falado umas coisas e tem me puxado a orelha. Eu comecei a entrevistar ela ali, compartilhar. E ela falando muito sério. Mas só que eu fiquei algumas dúvidas. E eu sei que você é um homem de Deus. Eu quero que você tire essa dúvida de mim. Eu pensei, por que ela não procurou o pastor dela? É assim, né? Muitos não querem comer a nossa comida aqui, aliás, não querem congregar conosco, mas querem comer a nossa comida. Mas ela, como uma pessoa mais velha do que eu respeitei ela, como eu respeito todas as pessoas. E eu falei, o que ele tem falado para a senhora? Não, ele me puxou a orelha, disse que não é mais para me assistir aquele reality show da Fazenda lá, que aquilo lá é tudo carnal. Eu digo, é? Então vocês estão assistindo, o diabo diz que Deus falou que é carnal aquilo lá. E o que mais? Ela falou, pastor, ele falou para mim orar pelo meu neto que eu amo tanto, senão ele não vai para o céu. E o que mais que ele falou? Ele tem falado que o meu neto tem uns nódulos no pescoço para me orar e orar, senão ele vai morrer daquilo. E quando ele fala, o que a senhora sente? Sente coisa boa? Porque eu falei para ela, mesmo Deus puxando a orelha, mesmo Deus emparedando você, quando Ele fala, você sente paz, você sente alegria. Veja que tudo o que Ele estava falando para ela era coisa óbvias. E eu digo, por que você veio conversar comigo? Você está dizendo que é Deus que está falando? Não, porque você é um homem de Deus, eu estou em dúvida, pastor. Eu falei, mas é simples. Eu digo, tudo tem que encaixar com a palavra de Deus. Ela falou, me dá a resposta, é Deus ou não é Deus? E ele está falando tanta coisa, se eu não fizer, ele disse para mim, se eu não fizer, eu vou ter consequência. Eu digo, sim. É os religiosos da vida. Eu falei, deixa eu orar, irmã. E me veio no coração um texto que eu sempre recito aqui, 1 Pedro 3,12. Eu falei, Deus, a tua palavra diz que os teus olhos estão vendo todas as coisas. Que os seus ouvidos estão atentos, nem terminei, manifestou. E eu dei uma ordem, vai embora, espírito de engano. Você veja que tudo o que falava parecia uma coisa óbvia. Que ela estava assistindo uma porcaria lá que não era bom. São os carnal que assistem, as novelas, são tudo carnal. Que ela tinha que orar pelo seu neto que ela amava tanto para salvar, óbvio. Que ele tinha uns nódulos no pescoço que ela precisava orar para ser curado, tranquilo. Mas se não me obedecer, vai ter consequência. Deus não age assim. Amado, qualquer pessoa que não tivesse o discernimento espiritual, ia ficar ali bajulando o diabo e achando que era Deus que estava falando. Esses são os anjos caídos.
Eles lançam a mente da pessoa, falando das coisas de Deus, e a pessoa acha que é Deus, e não é nada com Deus. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, o relacionamento com a palavra de Deus. Eu orei, falei, pastor, ela falou, pastor, eu tenho mais de quase 50 anos de crente. Eu orei, abençoei, e digo, nunca mais você vai ser enganada. Mas leia a Bíblia, tome posse, congregue aonde que se prega a palavra de Deus correta. Está cheio de oba-oba, irmãos. E é um prato cheio, o diabo fala aquilo que as pessoas querem ouvir. É Deus falando, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, entrega a palavra, entrega isso, entrega aquilo. De repente o cara se torna ali um guru espiritual. É difícil falar alguma coisa que Deus vai fazer, mas a hora que fizer, escreva o que acontece. Tem uns que ficam aí falando cotovelo, 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 e não é de Deus. Tem todos os requisitos, toda a forma que é de Deus, mas não é de Deus. Por isso eu tenho falado, nós precisamos exercer a fé. Para que a fé manifeste, nós temos que enxertar com a palavra de Deus. Pegar a palavra de Deus e fecundar a fé. Porque o inimigo astuto é isso que ele quer agir nas pessoas. Causar dano, intriga, desavença, isso, aquilo. E nós precisamos aprender a manifestar o reino de Deus, ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ter uma vida de santidade, uma vida transparente, uma vida vitoriosa que nós somos. Por isso o Espírito Santo de Deus, ele opera dentro de nós. Por mais que muitas vezes nós dizemos que Jesus está dentro de nós. Como nós dizemos que Jesus está dentro de nós? Não é uma boa frase isso aí? Eu falar que Jesus está dentro de mim? É uma frase espiritual. Só que isso não tem sentido espiritual se eu falar que Jesus está dentro de mim. Mas nós falamos. É uma frase espiritual. Mas na realidade, o que está dentro de mim e de você é a palavra de Deus. Porque Jesus, ele tem um corpo glorificado. Ele tem um corpo. Jesus não poderia adentrar dentro de mim. Ele adentra de mim através do seu Espírito e através da sua palavra. Por isso que eu posso dizer, Jesus está em mim. Pela palavra dele que está dentro de mim, porque Jesus tem um corpo. Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, mas Jesus tem um corpo. E muitas vezes nós dizemos com naturalidade, Jesus está dentro de mim. É uma frase espiritual, mas não é um sentido espiritual. Porque a palavra do Senhor tem que estar dentro de nós. O que nós temos é o Espírito Santo, aquele que estava dentro de Jesus, quando Jesus estava aqui neste mundo, e o mesmo Espírito que Ele enviou para estar comigo e com você, essa é a pessoa importante que manifesta, que glorifica o nome do Senhor através da minha vida e da sua vida. A Ele que nós devemos dar a liberdade para que Ele possa manifestar nas nossas vidas. É o Espírito de Deus que opera na minha vida. Por isso nós somos ser espiritual. Porque nós temos o Espírito de Deus que opera no nosso espírito. Temos uma alma e temos um corpo, que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É importante você saber essas coisas. Porque Jesus não é como o Espírito Santo. Por mais que é uma trindade divina. Jesus tem o seu corpo físico. Então, Ele vive em nós através da palavra dEle. Então, se a palavra do Senhor estiver em nós, então Jesus está em nós. Mas não a pessoa de Jesus. É importante nós ter esse discernimento. Nós recebemos a palavra,
pensamos sobre a palavra do Senhor, meditamos sobre a palavra de Deus, caminhamos sobre a palavra, agimos sobre a palavra de Deus. A palavra do Senhor, a palavra de Deus carrega a natureza de Deus. E através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, é que acontece as transformações, as mudanças, a libertação, a vida. E quando eu e você entendemos este princípio, as coisas começam a acontecer de uma maneira natural. A palavra de Deus é a mente de Deus que opera na minha vida e na sua vida. Ou seja, o princípio da vida de Deus que está na minha vida e na sua vida. Então, se você tem a palavra de Deus, você tem a vida de Deus em você. Isso é muito importante. E quando você tem essa consciência, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a vida de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, o meu corpo é o templo do Espírito, eu começo a dar ordem, eu rejeito a doença, a enfermidade, eu rejeito tudo aquilo que não vem de Deus, porque eu sou um ser espiritual, porque eu sou rei e sacerdote, porque o Senhor me delegou autoridade sobre a minha vida, porque o Senhor nos deu poder, Ele nos deu a habilidade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não tem corpo físico como Jesus, porque Ele é Espírito. Então o Espírito Santo é a pessoa mais importante que opera na terra. E para que o Espírito Santo de Deus opere na terra, Ele precisa se manifestar através da minha vida e da sua vida. E quando eu e você tivermos esse entendimento, você começa a ver as coisas acontecendo, os milagres, os sinais, os prodígios, o sobrenatural, que para o mundo, mas para nós, porque nós temos a natureza de Deus. Isso é muito importante. Ele precisa, o Espírito Santo, ele precisa de você, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que é o tabernáculo, o meu corpo, o tabernáculo de Jesus, do Espírito de Deus. Que o Espírito Santo, ele vive, e ele vive sem medida. Sem medida. Esta é a bênção que Jesus trouxe, enviou para nós, o Espírito de Deus, sem medida na sua vida, para fazer coisas grandes, poderosas, tremendas, sobrenatural. Então, quando eu preciso entender, eu tenho ensinado aqui que no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre os reis, sobre o profeta, sobre o sacerdote, manifestava o poder e depois ele era recolhido. Ele ungia os reis, ungia os profetas, ungia os sacerdotes. A unção quer dizer aquilo que esfrega, é como você passasse, lambuzasse alguém de óleo. Isso significa unção. O Espírito Santo do passado, ele manifestava desta forma, mas ele não era permanente. Depois que Jesus veio, ressuscitou, subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo, ele habita para sempre dentro de cada um de nós, para manifestar o reino de Deus. E por isso você precisa dar liberdade para que ele possa agir na sua vida. E por isso você precisa conhecer a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, estar ali comendo a palavra de Deus, para que você não seja enganada pelos espíritos, pelos anjos caídos, que vem com uma forma, com um jeitão de santo, para enganar e ter enganado tantas pessoas. Tantas seitas que surgiram, foi desta forma que elas surgiram. Alguém apareceu, alguém materializou, alguém começou a dar ali. Por isso que Paulo diz, mesmo que venha um anjo, pregando um outro evangelho que seja anátema. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, por isso nós precisamos aprender a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, deixar desse oba-oba e viver uma vida comprometida com o reino, com a palavra de Deus. Então no Novo Testamento nós recebemos o Espírito Santo, ele habita em nós. Mas para que o Espírito Santo habita na minha vida? Para um propósito específico da parte de Deus. Para que Deus possa fazer coisas grandes,
através de você ungido de Deus, no momento que você recebeu Jesus, no momento que você entregou a sua vida a Jesus, no momento que você recebe Ele como Salvador da sua vida, você recebeu o selo, você recebeu o penhor do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, agora cabe você dar a liberdade para que Ele venha manifestar na sua vida, que você olhe para o teu corpo, olhe para a tua vida e diga: meu corpo é o templo do Espírito Santo. Só que tem uns que tem o corpo tão pequeno que é uma capelinha, né? Outros já são uma catedral, outros já são uma basílica. Mas é do Espírito Santo. Então Deus, Ele quer manifestar o reino dEle através da sua igreja, através de cada um de nós. Por isso, amado, chegou o nosso momento, chegou a nossa hora. De Deus quer fazer coisas grandiosas, poderosas, aquilo que Ele tem sinalizado, tem falado conosco, Ele está despertando, chegou o momento, nós temos palavra sobre a nossa nação, sobre esse ministério, sobre as nossas vidas. Jesus tornou possível para nós vivenciar, participarmos. Os homens, os profetas no passado, quando nós lemos o livro de Hebreus, eles queriam viver na época que nós vivemos hoje, na época da graça. Todos aqueles homens do passado, eles queriam viver aquilo que eu e você estamos tendo oportunidade de vivermos hoje. Mas a maioria de nós estamos vivendo todo em função da nossa alma, todo em função da nossa mente, todo em função do nosso cinco sentidos. Esquecemos que nós somos ser espiritual para manifestar o reino de Deus neste mundo, para ganhar almas e vidas, para estar para todos sempre com Deus Todo-Poderoso. Essa é a função. Por isso que o Senhor Jesus fala que nós devemos entrar na presença do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a sua vontade. Estabeleça a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Deus quer manifestar, talvez você nem sonha, nem imagina quantas vidas Deus quer curar, quer libertar, quer salvar, quer transformar através da sua vida. Talvez você nem sonha o quanto Deus quer abençoar e prosperar a tua empresa, teus negócios, para sustentar tantas vidas, tantas ONG, tantas instituições, tantas casas de recuperação. Talvez você fique olhando para o seu mundinho da sua mente limitado e esquece daquilo que Deus quer influenciar através da sua vida. E por isso nós precisamos receber no nosso espírito essa verdade. Porque senão nós ficamos vivendo como pessoas humanas, simples deste mundo. Por isso que Jesus diz: eu vou para o Pai, e eu orarei ao Pai para que Ele venha dar outro Consolador, o Espírito Santo. E Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ele vai estar com vocês para sempre. Ele habitará em vocês, Jesus diz. Ele estará para sempre. Papai Deus está ligado nele. É o Deus que você dobra os seus joelhos, você entra no teu secreto. Lembra que você não está entrando na presença de um Deus qualquer. Um Deus que faz o paralítico andar, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que alimentou milhares de pessoas no deserto, um Deus que fazia sair a água da rocha, um Deus que mandou carne no deserto, codornizes, para que os hebreus comessem. Esse Deus que a Bíblia está falando, que Jesus está nos ensinando, nós entrarmos na presença dEle, para que nós sejamos um instrumento de bênção. Você consegue entender isso, meu irmão? Quando você olha para o lado e para o outro lado, e saber que Deus, Ele cuida de você, que Ele vai prover as coisas, é provedor das nossas vidas. Mas do outro lado o diabo tem usado as pessoas para causar todo tipo de mal. O diabo ele não entra num corpo, ele manda os seus espírito maligno. Mas ele é um ser celestial também. Ele não tem um corpo físico, mas ele tem poder
porque Deus não tirou dele manifestar em forma do qual ele quiser. Às vezes de um homem, às vezes de uma mulher, às vezes de um animal. Essas potestades, essas forças dominam, eles têm esse poder de manifestar. E parecer uma pessoa linda, bela e formosa. E para que você possa discernir, você precisa olhar no olho dessa pessoa. Porque Satanás, o olho dele é cheio de mal, cheio de ira, cheio de raiva, cheio de ódio. Porque ele não suporta olhar para você, porque você é a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que ele quer levar as pessoas à prostituição, à fornicação, ao adultério, que para isso está normal no meio do povo de Deus. Por isso Deus tem falado no nosso coração. O Senhor está contando comigo, para você, para grandes manifestações nesses últimos tempos na face da terra. Nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos abrir o nosso coração. Deus, Ele é fiel para conosco. Por isso que Paulo diz para que nós santificamos tudo a Ele, a Deus. O nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma. Porque Ele nos chamou. E se Ele nos chamou, Ele quer fazer, Ele vai fazer, manifestar através da sua vida. Por isso que Ele cria situações para parar, tentar nos parar. Tentar fazer com que nós ficamos preocupados com as coisas deste mundo. A Bíblia fala desse ser espiritual. A Bíblia fala que o inimigo ele vem para confundir as pessoas. Por isso que em Hebreus 13:1 diz assim: permaneceis no amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns sem saberem hospedaram anjos. Assim como esses espíritos, esses anjos caídos, eles materializam, os anjos de Deus também, eles nem sempre eles vão aparecer grande como eles são, parece um guarda-roupa. Quem fala daqueles anjinhos, barrigudinho, pequenininho, nunca viu um anjo na vida dele. Desenha. Os anjos são grandes, são imensos, são gigantes. Mas eles têm poder de aparecer como um ser humano. Eles não aparecem como a glória que eles são. E a Bíblia diz, por isso que nós precisamos permanecer em amor fraternal. Porque muitas vezes nós, sem perceber, receberemos anjo. Muitas vezes você quer ser um abençoador e Deus coloca um anjo para você ofertar ali, e você acha que o mendigo, essa pessoa não merece. Mas como que você quer abençoar tantas pessoas, se você discrimina as pessoas? Então muitas vezes, por isso nós temos que viver em amor. Um amor fraternal, diz a palavra. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque alguns sem saber hospedaram o anjo. A Bíblia diz que nós não devemos esquecer da hospitalidade. Porque você pode receber um anjo na sua casa. Eu já contei várias experiências aqui para vocês com anjo. Eu já testemunhei quando eu ministrei sobre os ministérios dos anjos. Eu já tive muita experiência. Eu lembro uma vez que quando eu tirei um carro zero no consórcio, e eu não tinha dinheiro para fazer o praqueamento, eu não tinha dinheiro para fazer ali o seguro. E aí eu fui no banco e cheguei lá para fazer um empréstimo para mim pagar. E eu não tinha dinheiro no caixa. Aí quando eu cheguei lá no setor de empréstimo, estavam muitas pessoas ali. Falei, poxa vida, muitas pessoas. Tinha umas 20 na minha frente, não vou ficar aí. Aí eu falei, Deus, eu sei que o Senhor pode prover um meio de eu pagar meus documentos, fazer o seguro do carro. E quando eu ia saindo para fora do banco, o Espírito Santo falou para mim, vai lá no caixa e tira um extrato. E eu falei para Deus assim, Deus, mas o Senhor sabe que eu não tenho. Mas o Senhor falou, tira o extrato. Eu fui lá e tirei o extrato.
E naquela época eu tinha mais ou menos uns 5 salários mínimos. E eu vi aquele extrato ali, peguei e fui no caixa do banco, falei, ó moça, tem um dinheiro na minha conta, e eu não sei a procedência desse dinheiro. E o que eu faço? Ela falou, Isaur, se tiver lá, esse dinheiro é teu. Eu falei, só queria que você aliviasse minha consciência. Então eu vou sacar esse dinheiro. Aí tirei uma quantia no caixa e fui no caixa eletrônica, não saiu todo, fui lá no caixa e tirei aquele dinheiro. Saí com o bolso cheio de grana. Quando eu fui saindo, assim, descendo da porta do banco, saindo, eu falei, Deus, se foi o teu anjo que depositou, digamos, tinha 5 mil hoje. Eu falei, no outro mês, no mesmo dia, eu voltarei aqui e o Senhor vai depositar 5.500 para mim. 5.500, mais ou menos isso aí. Era muito dinheiro, eu paguei seguro, paguei toda a documentação, pus um som melhor no carro, ainda sobrou dinheiro, fizemos uma compra, era bastante dinheiro na época. Hoje um seguro de carro está 4, 5 mil, então era muito, devo fazer tudo isso. Equivalente aos 10 mil hoje, depende do carro. Então foi assim que aconteceu. E eu esperei, cheguei, contei para a Nilzete, olha, eu falei isso, tal, eu tive uma experiência, eu creio que foi um anjo que depositou, eu falei para Deus, o mês que vem, era o dia 16, eu vou lá, tal, e vai estar esse dinheiro, 5.500, fosse hoje. Aí eu esperei na expectativa o mês todo. Outro mês eu voltei lá, cheguei no caixa, tirei tal, depositado 5.500, fosse hoje. Oh, Deus. Aí eu pensei, puxa vida, podia ter pedido, para quem depositou 5.500, podia depositar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Nós não sabemos nem pedir, como Jesus falou. Para Deus era a mesma coisa. Isso para nós aprender que muitas vezes a nossa mente está focada em 10 mil reais, sendo que Deus quer te dar milhões. O problema é que muitas vezes nós agimos pela nossa alma. E aí eu poderia ficar contando, eu não quero sair muito aqui da minha preleção hoje. Então, em poucas ocasiões, eles aparecem de uma maneira de glória, mas eles são ser, que a Bíblia diz que eles trabalham em prol das nossas vidas. Por isso nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. Então nós precisamos aprender sobre o reino de Deus, o reino do Espírito. Aquilo que Deus quer manifestar na minha vida e através da sua vida. Agora que você nasce de novo, você é um ser espiritual, você é uma nova criatura. A Bíblia diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para a maravilhosa luz do seu amor. Agora nós estamos no outro lado. Agora nós temos de desfrutar, precisamos ter consciência que nós somos um ser espiritual, que Deus opera através da minha vida, que Deus manifesta através da minha vida. Eu não posso ignorar que eu sou um ser espiritual. Você precisa entender essas coisas. Essa é uma das razões das nossas preleções, das nossas ministrações. A igreja do Senhor precisa ter essa consciência. Porque tudo que você vê não é tudo que existe. Eu vou repetir. Pense. Tudo que você está vendo, tudo que você contempla através da internet, através dos meios de comunicações, através do jornalismo, tudo que você vê, tudo que você busca, não é tudo isso que existe. Existem coisas muito maiores no espiritual que você não vê. Queridos, nós precisamos viver esse extremo. Tem pessoas que vivem o extremo achando que tudo é demônio, qualquer coisa é demônio. Muitos acreditam que o diabo está fazendo, mas não acreditam que o Espírito de Deus faz. Acredita que o macumbeiro faz isso, tal, acontece isso, tal, a pessoa mata, morre, não sei o quê, mas ele não acredita naquilo que a palavra do Senhor diz que Deus é, que Deus faz, que Deus opera, que Deus abre porta, que Deus sustenta, que Deus nos alimenta. Eles são ser espiritual. Não tenha medo de demônio, porque existe muito mais anjos do que demônios.
Nem se compara. Nem se compara. Por isso nós precisamos entender sobre o reino da vida. A Bíblia é repleta de informações sobre o reino do Espírito. Olha a palavra de Jesus aqui em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus diz que aquele que crer na minha palavra, crer que Deus o enviou, tem a vida eterna. Ele não disse terá a vida eterna. Ele não trará, não diz assim, trará condenação. A mesma palavra não trará juízo. Se você saiu, se Deus te tirou, se você aceitou, Ele te tirou das trevas e colocou você na luz. Agora você já tem a vida eterna. Você já tem. Jesus se ofereceu no meu lugar. A palavra diz que Ele passou. A palavra passou no grego quer dizer metakaibo. Quer dizer que movido para um outro lugar. Transferido para um outro lugar. Então você já saiu, a morte não tem mais poder. Você é uma nova criatura. Você pode viver ter nascido do ventre da sua mãe, o seu irmão nasceu também do mesmo ventre. A pessoa pode morar 2, 3, 4, 5 debaixo do mesmo teto. Mas só tem vida eterna aquele que aceitou Jesus. É esposa, filho, isso, se ele não aceitou, ele está morto. Para o reino de Deus. Estão vivendo juntos, estão comendo juntos, estão debaixo do mesmo teto, mas uma pessoa morta. Só tem vida aquele que tem Jesus como Salvador. Significa que existe o reino das trevas. Significa que nem todos creem no mesmo tempo. Significa que nem todos foram removidos. Significa que uns estão na morte e outros estão em vida. Pessoas nasceram da mesma mãe, um está subindo, o outro vai para o inferno. Por isso chegou o momento de nós, como igreja do Senhor, ganhar o mundo para Jesus. Chegou o momento de nós despertarmos, amado, de nós vivermos hoje como o último dia das nossas vidas e olhar para frente como nós vamos viver mais 200 anos. Chegou o momento de nós tomarmos uma posição e deixar Deus se manifestar através das nossas vidas e sobre as nossas vidas. Eu tenho muito conteúdo. Você recebe essa palavra? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Eu continuo na próxima preleção. Vamos colocar. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.